Olá, pessoal. Estamos começando então a nossa sexta aula do curso sobre o debate sobre a consideração moral dos seres sencientes. E o tema de hoje é esse aqui que vocês já estão vendo aqui no PowerPoint, né? O conflito entre o ambientalismo e a consideração pelos animais. Bom, esse título pode causar estranheza para muitas pessoas, porque normalmente acontece de a consideração pelos animais e o ambientalismo serem enxergados como duas posições complementares, né? Por vezes, a consideração pelos animais é vista até mesmo como se fosse um dos ideais ambientalistas, né? E em outras vezes se chega até mesmo a pensar que o ambientalismo e a consideração pelos animais sejam exatamente a mesma coisa. Tá? E o que a gente vai discutir hoje quais são os fundamentos dessas posições, tá, do ambientalismo e da consideração pelos animais. E a gente depois vai ver que esses fundamentos eles são opostos, tá? E na prática isso vai gerar muitos conflitos. E a gente vai discutir até que ponto esse conflito não é possível conciliar, né? Não é possível de se resolver, ou qual é a extensão disso, né? Se tem casos onde é possível que o ambientalismo e a consideração pelos animais concordem com certas práticas, com certas metas, ainda que por razões distintas. Tá? Por que eu estou trazendo esse tema aqui para a gente discutir? Né? Porque muitas vezes, tá? Qual é a importância prática disso? Né? Muitas vezes, inúmeras vezes, os defensores dos animais, por não conhecerem o que exatamente o ambientalismo propõe, por acharem que o ambientalismo propõe uma coisa quando na verdade propõe outra, os defensores dos animais tendem a apoiar medidas ambientalistas, metas ambientalistas, práticas ambientalistas, que são muito prejudiciais para os animais, sem perceber. Né? Então, os defensores dos animais apoiam essas práticas achando que elas vão beneficiar os animais, quando na verdade prejudicam a quantidade de animais que não é pequena. Tá? A quantidade de animais afetados por essas práticas ambientalistas, que têm metas ambientalistas que são prejudiciais a eles, é muito grande. Então, novamente, né, para a gente discutir isso tudo, é importante a gente definir os termos que a gente vai usar para não ocorrer confusões a partir da gente não estar definindo bem as palavras que a gente vai usar. Né? Então, o que a gente vai discutir aqui é o debate sobre a consideração moral do meio ambiente. Né? Então, nós já definimos em outra aula o que significa o conceito de consideração moral, então eu não vou repetir aqui, né? Mas tem um outro termo-chave aqui que a gente não definiu ainda, o que é meio ambiente. Então vamos começar por essa definição. Então eu vou adotar como definição aqui do meio ambiente uma definição que ela é amplamente aceita, mas como toda definição ela não é aceita por todas as pessoas, né? Já vamos discutir algumas objeções a essa definição, mas acho que ela é meio uma definição assim que a imensa maioria das pessoas aceita, que o meio ambiente é tudo aquilo que circunda os indivíduos. Os indivíduos, segundo essa definição, não são o meio ambiente, eles estão inseridos no meio ambiente. O ambiente é tudo aquilo que está à sua volta. Então, uma objeção a essa definição é perguntar o seguinte: tá, mas os animais, eles não são parte do meio ambiente? Porque quando a gente vê, por exemplo, notícias principalmente sobre os animais selvagens, se fala aí de que é uma questão ambiental. Né? Normalmente é falado isso. Por exemplo, muita parte da legislação que lida com animais selvagens, por exemplo, é categorizada como a parte da legislação ambiental. Né? Mas não só na legislação, nas visões morais mais comuns, né? Quando se fala em questões que afetam os animais, normalmente se inclui isso dentro de questões ambientais. Então, poderia pensar o seguinte: tá, mas os animais não são parte do meio ambiente, então aquela definição está equivocada. Tá? Bom, uma coisa que tem que se levar em conta é que os animais eles são normalmente classificados como parte do meio ambiente
exatamente porque eles não são considerados enquanto indivíduos, né? Eles são considerados como exemplares de espécies, né? Ou como componentes de um ecossistema, né? Vou dar um exemplo para isso ficar mais claro. Por que que essa classificação dos animais como parte do meio ambiente surge exatamente da discriminação especista, surge exatamente de não se levar a sério o bem deles enquanto indivíduos. Surge de desconsiderar eles enquanto indivíduos. Por exemplo, vamos considerar duas questões, tá? Animais selvagens morrendo de fome. A imensa maioria das pessoas entende isso como uma questão ambiental. Tá? Mas humanos morrendo de fome, quase ninguém fala que isso é uma questão ambiental. Mas não precisa ser só em relação a morrer de fome. Por exemplo, qualquer questão que afete os animais selvagens é normalmente vista como uma questão ambiental ou que afete até os animais não humanos em geral, né? Mas questões que afetam os humanos, por exemplo, discriminações contra os humanos, não são vistas como questões ambientais. Por quê? Né? Então, está aqui a questão. Por que a primeira, né, os animais selvagens morrendo de fome, é normalmente considerada uma questão ambiental e a segunda não? Justamente porque o bem dos humanos é considerado como sendo consideração por indivíduos, né? A preocupação pelo bem de indivíduos. Então, eles não são considerados parte do ambiente, eles são considerados indivíduos que estão no ambiente, né? E os animais não humanos, porque predomina a visão de que desconsidera o bem deles, então eles são considerados parte do meio ambiente, como são outras coisas, como, sei lá, montanhas, árvores, né? O solo, água, né? Outras entidades que não são capazes de sofrer e desfrutar. Então, os animais são colocados na mesma categoria que essas entidades e os humanos são colocados numa categoria separada, né? Os humanos estão inseridos no ambiente, os animais não humanos são vistos como parte do meio ambiente, parte da paisagem, né? Aquilo que compõe o que circunda os indivíduos. Então, por isso que eu estou adotando aqui essa definição de que o meio ambiente é tudo aquilo que circunda os indivíduos. E, obviamente, né, já deve ter ficado claro pelo teor das outras aulas e do que eu estou falando agora, que é um equívoco classificar os animais como parte do ambiente. Eles são indivíduos, né? Eles são seres que têm consciência, eles têm uma perspectiva de primeira pessoa, eles experimentam o que acontece com eles. Então, assim como os humanos, eles estão inseridos no meio ambiente, eles estão inseridos naquilo tudo que circunda eles, que não é senciente. Em outras aulas, já discutimos qual é a importância da ciência, então, novamente, eu não vou repetir isso tudo aqui. Tá? Então, definição de meio ambiente é tudo aquilo que está circundando os indivíduos. Tá? É tudo aquilo no qual os indivíduos estão inseridos. E o que caracteriza um indivíduo é ter uma perspectiva de primeira pessoa. Tá? Então, como a gente argumentou em outras aulas aqui, para alguém ser um indivíduo precisa ser senciente, porque a senciência é consciência que dá essa perspectiva de primeira pessoa, né? Então, quando a gente fala de meio ambiente, estamos falando de entidades não sencientes, né? Ou seja, tudo aquilo que não é capaz de sofrer e desfrutar, tudo aquilo que não tem uma perspectiva de primeira pessoa, tudo aquilo que é vazio, né? Que não há alguém ali, que são algo e não são alguém. Como a gente vai ver, eu estou definindo o meio ambiente como tudo aquilo que circunda os indivíduos, mas normalmente as perspectivas em ética ambiental não quer dizer que elas vão valorizar tudo aquilo que circunda os indivíduos. Normalmente são algumas entidades não sencientes, depois a gente já vai ver quais delas normalmente são valorizadas. Mas só para a gente ter uma definição inicial para trabalhar, né? Então, a definição, quando eu falar o meio ambiente, eu estou falando de entidades não sencientes. Tá? Não estou falando de seres sencientes. Então, qual é a questão central no debate em relação à consideração moral do meio ambiente? É a mesma questão central em relação ao debate sobre a consideração moral de qualquer outra entidade, né? Se nós temos deveres diretos ou somente indiretos em relação ao meio ambiente. Ou seja, se nós temos razões para manter o meio ambiente de determinada maneira por preocupação com o próprio meio ambiente ou se essas obrigações seriam indiretas a outro tipo de entidade, por exemplo, aos humanos ou aos animais não humanos. Então, vamos, antes da gente discutir que posições existem em relação a esse debate,
é importante a gente entender sobre o que o debate não é, tá? Porque existe uma retórica que é muito comum assim no discurso político sobre essa questão, que ela leva a gente a ter uma perspectiva enganadora sobre o que é o debate, e essa maneira de apresentar o debate é tendenciosa, porque normalmente se coloca assim: olha, o debate seria sobre preservar ou destruir o meio ambiente, né? Então as perspectivas ambientalistas se colocam como como se elas estivessem defendendo a preservação do meio ambiente, e como se qualquer outra perspectiva que não fosse ambientalista estivesse promovendo destruir o meio ambiente, tá? Como vai ficar mais claro logo mais à frente, não é sobre isso que é o debate, porque não é isso que defende cada uma das perspectivas, tá? O que cada uma dessas perspectivas defende são maneiras que deveríamos deixar o meio ambiente, tá? De qualquer maneira, o meio ambiente vai ficar de algum jeito, tá? E, claro, a retórica ambientalista diz que as outras maneiras nas quais poderíamos deixar o meio ambiente, por exemplo, da maneira que mais beneficia os animais não humanos, eles vão chamar isso de destruir o meio ambiente, tá? Mas então isso é uma estratégia de retórica que ela não é nada honesta, né? Porque se retrata a posição dos adversários como sendo destruir, que é uma palavra tem uma conotação altamente negativa, e não é exatamente isso que está sendo proposto, e se retrata a própria posição como preservar, sendo que nem sempre também essas perspectivas ambientalistas vão defender preservar do jeito que está. Muitas vezes é defendido, por exemplo, voltar a um estado anterior. Então, só para a gente não ser tendencioso aqui no debate, vamos lembrar disso, que é importante, que o debate em relação à consideração moral do meio ambiente diz respeito a de que maneira ele deveria ser deixado, tá? E não necessariamente preservar ou destruir, tá? Porque ele vai existir de alguma maneira, tá? Muito bem. Então, nesse debate, existem 3 abordagens principais, tá? Lembrando, estamos falando de abordagens em relação à consideração moral do meio ambiente, e algumas defendem que nós temos deveres somente indiretos em relação ao meio ambiente, que o meio ambiente não é importante em si, e outras abordagens defendem que nós temos deveres diretos também em relação ao meio ambiente, então que ele também é importante em si, deveria receber uma consideração moral direta. Então vamos ver o que eu estou chamando aí de ambientalismo, o que eu estou chamando de outras correntes, né? Então eu fiz aqui um quadro com 3 das abordagens principais nesse debate da ética ambiental aí, né? E em cada uma dessas abordagens está aqui dito se o meio ambiente é objeto de consideração moral direta ou indireta, e se for indireta, indireta ao quê, né? Então, a primeira abordagem é a abordagem antropocêntrica, né? Essa abordagem diz que nós temos razões para deixar o meio ambiente da maneira que mais beneficie os humanos, né? Que o meio ambiente, né? Quando falo meio ambiente, lembrem, estou falando de entidades não sencientes, né? Ecossistemas, espécies, árvores, rios, montanhas, o solo, etc. Que essa consideração, então, ao meio ambiente, na visão antropocêntrica, é indireta ao bem dos humanos, né? Então, nessa visão, deveríamos deixar o meio ambiente da maneira que seja mais benéfica aos humanos. Existe uma outra visão, uma segunda visão, que ela é centrada na ciência, que foi a visão que nós abordamos até então, até a última aula, né? E nessa visão, o meio ambiente também é visto como objeto de consideração moral apenas indireta. As razões para a gente manter o meio ambiente dessa ou daquela maneira não dizem respeito ao próprio meio ambiente, mas qual seria a melhor maneira de beneficiar os seres sencientes que estão ali inseridos, por exemplo, os animais não humanos, né? Então, na visão centrada na ciência, a gente deve deixar o meio ambiente em qual estado? Um estado que mais beneficie os animais que estão ali inseridos, para que seja o melhor para eles. Então, essas 2 visões, a antropocêntrica e a centrada na ciência, eu não estou chamando de visão ambientalista. Agora que eu expliquei a definição do meio ambiente, deve ser óbvio por que eu não estou chamando assim, né? Porque são visões centradas no bem dos indivíduos, naqueles que estão inseridos
no ambiente. Né? Não são visões ambientalistas porque não defendem a consideração moral direta do ambiente em si. Então, nós temos a terceira visão, que aí é o que eu vou chamar de visão ambientalista, que diz que o meio ambiente, ou, botei um asterisco ali, pelo menos certos aspectos do meio ambiente, como a gente vai ver, não é, geralmente as posições ambientalistas não defendem que todos os aspectos do meio ambiente devem receber consideração moral direta, né? Mas defendem que pelo menos alguns desses aspectos possuem valor em si, né? Que deveriam receber uma consideração moral direta, que é importante preservar em si, independentemente disso ser bom ou ruim para os humanos ou para os animais não humanos. Tá? Então, na visão ambientalista, o que caracteriza essa visão é que certos aspectos do meio ambiente devem ser mantidos de determinado jeito, mesmo que isso seja indiferente, melhor, ou mesmo pior, ou mesmo muito pior para os seres sencientes em geral, humanos e não humanos. Então, é por esse motivo, já deve estar ficando claro, né, que existe então um conflito entre a visão ambientalista e a visão de consideração pelos animais, que é um tipo de ética centrada na ciência. Porque a visão ambientalista vai manter que certos aspectos do meio ambiente têm que ser mantidos mesmo que for muito ruim. Isso for uma coisa muito ruim para os animais que vão ser afetados. Muito bem. Então, existe uma visão de que essa oposição entre ambientalismo e a consideração pelos animais é meramente teórica, tá? Mas, para ficar claro que essa oposição teórica tem implicações práticas, tá? Vai existir um conflito na prática devido justamente a essa oposição teórica, tá? Isso é uma coisa que devia ser óbvio, mas a gente tem que pronunciar, né? Porque assim, ó, o objetivo das visões na ética é justamente orientar a prática. E não sei por que existe uma visão que ela é até bastante difundida de que toda essa discussão filosófica da ética não teria relevância na prática. Mas, ora, é justamente o objetivo dessa discussão é orientar a prática. E, com esse caso do ambientalismo e da consideração pelos animais, a gente já tem aí um bom exemplo de que uma oposição teórica resulta aí numa oposição prática muito grande, em muitos casos. Depois a gente vai ver, não é em todos os casos. Então, existem casos onde essas duas posições poderiam concordar, tá? Mas a gente vai ver que ainda seria por razões distintas. Tá? Então, vamos discutir, no que se segue hoje aqui, quais são as implicações práticas dessa divergência teórica e qual seria o tamanho dessa oposição na prática. Será que é totalmente irreconciliável? Tá? Será que quais são os casos onde daria de conciliar? Quais são os casos onde isso seria impossível? Esse debate vai continuar na próxima aula também, que é a aula número 7, que vai abordar os danos que os animais não humanos padecem em decorrência dos próprios processos naturais. Mas hoje já vamos ter uma ideia muito clara dessa oposição. Tá? Então, vou dar aqui exemplos de algumas divergências práticas entre essas três abordagens. Tá? Então, só enfatizando, na abordagem antropocêntrica, devemos deixar o meio ambiente da maneira que mais beneficie os humanos. Tá? Mesmo que isso seja negativo de um ponto de vista ambientalista e mesmo que seja negativo de um ponto de vista dos animais afetados. Tá? Na abordagem centrada na ciência, devemos deixar o meio ambiente da maneira que mais beneficie os seres sencientes, independentemente de espécie. Ou seja, segundo essa visão, se deveríamos manter um ecossistema lá do jeito que ele já é, se deveríamos modificá-lo, ou se deveríamos fazer voltar a um estado anterior, isso vai ser guiado pelo princípio atingir a meta que mais beneficia os animais que vão ser afetados por isso. Tá? Os animais que eu falo incluem animais humanos e não humanos, né? Independentemente de espécie. Cada um, né, como a gente viu lá, tem o princípio da igual consideração, cada um, peso do bem de cada indivíduo tem o mesmo peso, né? E aí teríamos critérios lá de quantos indivíduos seriam prejudicados e beneficiados em cada custo de ação, qual seria o nível de dano individual para cada um e etc. Tá? E na abordagem ambientalista, então, devemos manter certos aspectos do meio ambiente, independentemente disso ser benéfico, indiferente ou mesmo prejudicial
aos seres sencientes. Eu grifei isso aqui, ou mesmo prejudicial, porque a gente vai ver que tem inúmeras práticas ambientalistas, metas ambientalistas, que são gigantescamente prejudiciais aos animais não humanos, né? Que implicam uma quantidade imensa de sofrimento e de mortes, por exemplo, em muitos casos, muito mais do que certas formas de exploração animal, por exemplo. Tá? Então, já vamos ver depois essas formas, alguns exemplos. Tá? Então, para a gente entender isso tudo, então os exemplos práticos vão ficar para daqui a pouco, tá? Mas só para a gente entender bem melhor esses exemplos práticos, vamos entender em mais detalhes o que é o ambientalismo. Porque quando a gente fala ambientalismo, parece que é uma vertente só, mas na verdade tem muitas variações, tá, do ambientalismo. Tá, mas para a gente entender o que é o ambientalismo e quais são essas vertentes, temos que entender o que o ambientalismo não é, o que o ambientalismo não está propondo, e é isso que o ambientalismo não está propondo que muitas vezes os defensores dos animais pensam que o ambientalismo está propondo e vão lá e apoiam o ambientalismo sem saber que isso vai ser muito ruim para os animais. Então, o que o ambientalismo não é? Tá? Então, novamente, né? Por que é importante falar disso? Por causa dessa crença de que a consideração pelos animais seria um ideal ambientalista, ou que pelo menos seria compatível com o ambientalismo. Então, primeira coisa que o ambientalismo não é. Tá? O ambientalismo não é a mesma coisa que ecologia. Tá? Então, muitas vezes se pensa assim, mas a ecologia é uma ciência importante, né? Então, já que a ecologia é uma ciência importante, a gente tem que aceitar o ambientalismo. Não, são duas coisas completamente diferentes. Tá? A ecologia é uma ciência descritiva, uma ciência empírica, uma ciência cujo objetivo é descrever como se dão as interações nos ecossistemas. O ambientalismo não tem nada a ver com isso. O ambientalismo é uma posição normativa. É claro, o ambientalismo se baseia nos dados da ecologia, mas não é isso que é o ambientalismo. O ambientalismo é uma posição normativa. Tá? Ele diz o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Esse é o objetivo do ambientalismo. Veja que são coisas completamente distintas. Você descrever como é o mundo e você prescrever que ações deveremos tomar. Né? Então, o ambientalismo é uma posição normativa. E que incorpora lá uma teoria do valor. Né? Diz que coisas são boas ou ruins em si, né? E diz como deveríamos agir a partir disso. Né? Ecologia é uma ciência descritiva. Por que é importante essa distinção? Deixa eu ver se eu fiz alguma tabela. Isso. Então, eu fiz uma tabela, mas eu botei um comentário que tenta resumir isso. Por que é importante essa diferença? É porque é possível utilizar os conhecimentos da ciência da ecologia para atingir outras metas, que não as metas do ambientalismo. É claro, dada a prevalência da visão ambientalista dentro das ciências biológicas, por parte dos profissionais das ciências biológicas e mais especificamente da ecologia, a imensa maioria dos dados do conhecimento da ciência da ecologia tem sido utilizados para atingir metas ambientalistas. Mas não é essa a única possibilidade. Né? Por exemplo, eu pensei que eu tinha botado exemplos ali, mas eu só vou falar, não escrevi. Muitas vezes se utiliza os dados da ciência da ecologia para atingir a meta de garantir o bem dos humanos. Né? Na verdade, esse talvez é um dos usos aí preponderantes. Não sei se atualmente qual é a meta mais utilizada, se é ambientalista ou se é antropocêntrica, mas a meta antropocêntrica também é muito predominante, né? E também usa os dados da ciência da ecologia para garantir ali os interesses humanos, o bem dos humanos. Então, por exemplo, um caso bem simples, né? bem fácil de entender, quando tem epidemias entre animais selvagens, os dados do tipo de propagação da epidemia, dos vírus, etc., vêm da ciência da ecologia, mas normalmente eles são usados para proteger os humanos, por exemplo, vacinando os animais, mas a meta ali, muitas vezes ela não é o bem dos animais, né? Raramente é o bem dos animais, muitas vezes é propriamente ambientalista, porque muitas vezes quer preservar uma espécie em extinção, por exemplo, mas na imensa maioria das vezes é justamente para proteger os humanos do contágio. Então, aí o que aconteceu? Se utilizou o conhecimento da ecologia para atingir uma outra meta que não a meta ambientalista. Mas então, se é assim, então isso mostra que ecologia e ambientalismo não são a mesma coisa. Né? E mostra também que se poderia utilizar
o conhecimento empírico aí da ecologia para se atingir a meta de garantir o bem dos animais, por exemplo. Então, outra ideia que está muito equivocada é quando se fala o seguinte: mas se a gente adota uma visão centrada na ciência, né, preocupada com o bem dos animais, por exemplo, que então a gente está sendo anticientífico, está descartando a ecologia. Não, isso vem da confusão de se pensar que ecologia e ambientalismo são a mesma coisa. Tá? A pessoa adotar uma visão centrada na ciência não tem por que descartar a ciência da ecologia de maneira alguma, muito pelo contrário. Vai precisar dos dados da ecologia para conseguir alcançar aquela meta de beneficiar os animais da melhor maneira possível. Tá? Então, isso também muitas vezes é um equívoco e muitas vezes é simplesmente uma estratégia de retórica desonesta, né? De dizer o seguinte: olha, se você não é ambientalista, você precisa descartar a ecologia. É mentira. É simplesmente mentira. Ok. Então, outra coisa que o ambientalismo não é. Tá? O ambientalismo ele não é caracterizado pela consideração moral direta dos animais não humanos. Tá? Quem faz isso, né, a posição que é caracterizada por isso, cuja meta final é garantir o bem dos seres sencientes, incluindo aí os animais não humanos, é a ética centrada na ciência. O que caracteriza uma posição ambientalista não é isso. Pelo contrário, é a consideração moral direta de entidades não sencientes. Tá? É claro, existem determinadas variantes do ambientalismo que também dão alguma consideração direta aos seres sencientes, por exemplo, aos animais não humanos. Mas, quando são animais não humanos, como a gente vai ver, normalmente o bem deles é colocado sempre abaixo da consideração pelas entidades não sencientes. É claro. E é isso que caracteriza uma visão ambientalista, porque quando se diz o seguinte: vamos ver se eu botei alguma tabela. Não. Tá. É assim, o que caracteriza o ambientalismo é a consideração moral direta de entidades não sencientes. Mas não é só isso. Por uma visão ser ambientalista, o critério principal, o critério mais importante dessa visão precisa ser a consideração moral direta de entidades não sencientes. Então, quando houver conflito entre o bem dos seres sencientes e essas entidades não sencientes, vai priorizar as entidades não sencientes. Isso é o que caracteriza uma visão ambientalista. Por quê? Porque se fosse uma visão que desse consideração moral direta às duas entidades, tá? Tanto aos seres sencientes quanto às entidades não sencientes, mas priorizasse o bem dos seres sencientes, ela, apesar de dar alguma consideração ao meio ambiente, não seria uma visão ambientalista. Por quê? Porque o critério mais importante dessa visão seria o bem dos seres sencientes. Tá? Então, é importante a gente separar aqui duas coisas. Tá? Qual é o critério de consideração moral que é adotado por determinada visão, tá? Do critério de prioridade, de qual é o critério mais importante. Então, existem algumas visões ambientalistas que dão alguma consideração moral direta ao bem dos animais não humanos, mas são sempre colocados abaixo, em termos de importância, da preservação de entidades não sencientes. E também existem algumas posições centradas na ciência que também dão alguma consideração moral direta ao meio ambiente, algumas entidades não sencientes, mas priorizam o bem dos animais não humanos, por exemplo, o bem dos seres sencientes em geral. E isso é o que caracteriza uma posição centrada na ciência, porque daí o critério da ciência seria o critério mais importante. Depois a gente vai ver que a imensa maioria das posições que se apresenta como ambientalista, no fundo, são posições antropocêntricas. Por quê? Porque o critério, apesar dessas posições darem alguma consideração direta ao meio ambiente, o critério mais importante, lá no fundo, é sempre o bem dos humanos. Tá? Então, a gente já vai ver isso logo adiante. Mas, então, agora que a gente viu duas coisas que o ambientalismo não é, vamos ver tipos de ambientalismo. Tá? Que correntes existem no ambientalismo. Importante, eu fiz um recorte aqui, já que o nosso tema aqui do curso é a consideração moral direta. Eu fiz um recorte e então estamos falando de como que as posições ambientalistas podem ser classificadas de acordo com o critério de consideração moral direta que elas adotam. Tá? Então, vocês vão ver que não estou falando aqui, não vou abordar todos os tipos possíveis de ambientalismo. Alguém poderia me dizer: poxa, mas você não está falando nada em relação à ecologia profunda, por exemplo, ou ao ecofeminismo, né? Essas posições não estão sendo mencionadas. Sim, porque qual é o assunto que
que está sendo discutido nessa aula aqui é só a classificação das posições ambientalistas quanto ao critério de consideração moral que elas adotam. Então, a gente vai ver que tem 3 vertentes, né? Que é a holista, a naturocentrista e a biocentrista. E essas outras visões, que elas, por exemplo, a ecologia profunda, o ecofeminismo, elas já incorporam muito mais coisas, né? São visões, por exemplo, a ecologia profunda não está interessada apenas em dar um critério de consideração moral direta, está interessada em maneiras de descrever as interações nos ecossistemas, descrever a realidade em geral, né? Então, da mesma maneira que a visão ecofeminista está interessada em mostrar essa relação entre discriminação contra as mulheres e questões relacionadas à consideração moral direta do meio ambiente, né? Então, essas visões, como elas tratam de questões muito mais amplas, né? Poderíamos citar aí, sei lá, o ecossocialismo, também outras visões que juntam o ambientalismo com outras discussões, que o que elas não vão estar mencionadas, porque o que importa para nós aqui é só o critério de consideração moral que determinadas visões ambientalistas vão adotar. Então, essas visões, ainda que elas lidem com muito mais coisas, elas vão adotar normalmente algum ou vários desses 3 critérios que vamos listar, tá? Então, novamente, as posições ambientalistas estão sendo classificadas aqui só em relação ao critério de consideração moral que elas adotam, tá? Então, em relação à consideração moral direta, nós temos 3 tipos, 3 formas principais de ambientalismo. Tem o holismo, tem o naturocentrismo e tem o biocentrismo. Esse termo naturocentrismo ele não é muito frequente na discussão sobre ética ambiental, mas ainda que não exista um termo, muitas posições, talvez até a imensa maioria das posições ambientalistas, cairia nessa categoria que depois a gente já vai discutir o que é. Tá? Apesar desse termo ser pouco usado, ele descreve bem as posições em jogo. Tá? Então, vamos falar aqui então do ambientalismo holista primeiro. Tá? Então, para o ambientalismo holista, o que importa diretamente, né? Quais são as entidades às quais a gente deve consideração moral direta, ou seja, que importam por si, são determinadas totalidades não sencientes. Tá? Que tipos de totalidades vão variar? Normalmente são espécies e ecossistemas, mas pode existir outras totalidades ou aspectos dessas totalidades, como, por exemplo, a biodiversidade, o equilíbrio ecológico e por aí vai. Tá? As biocenoses. Então, vamos dar um exemplo aqui de uma forma de ambientalismo holista, onde o que tem valor em si, o que é digno de respeito por si, seriam os ecossistemas. Tá? Que é a visão, por exemplo, lá do Kellicott, né, que é um dos mais conhecidos expoentes aí do holismo. Então, para essa visão, onde a única coisa que importa em si são os ecossistemas, qualquer outra coisa, seja os animais não humanos, seja outros aspectos do meio ambiente que não os ecossistemas, por exemplo, as espécies, né, seriam importantes apenas indiretamente à manutenção dos ecossistemas. Nessa visão, a única coisa que importa em si são os ecossistemas. Em uma outra visão holista, uma outra variante, poderia ocorrer o contrário. Poderia ocorrer que ela visse só que a única coisa que importa em si é a preservação de espécies. Tá? Quando eu falo espécies aqui, não é a soma dos seus membros, é a entidade abstrata. Tá? É isso que é valorizado nessas perspectivas. Então, nessa visão aqui seria o contrário. Por exemplo, na primeira visão, por que a gente deveria preservar certas espécies? Porque elas são importantes para a manutenção de um ecossistema. Nessa segunda visão, ocorreria o contrário. Por que a gente deveria preservar ecossistemas? Porque isso é importante para preservar certas espécies. Tá? E poderia ter uma terceira visão que valorizasse intrinsecamente as duas coisas, que dissesse que é importante, as duas coisas são importantes ser preservadas em si. Né? Então, nessa visão, poderia-se, por exemplo, ter uma variante que hierarquizasse e botasse a preservação de ecossistemas como mais importante. Poderia ter outra que aconteceria o inverso, onde a preservação de espécies fosse mais importante, e por aí vai. Então, já dentro do holismo tem um montão de variações possíveis. Tá? E, muito importante, tá? Não são todas as ocorrências de uma certa entidade
não senciente que o ecologismo, o ambientalismo, né, falando aqui o ambientalismo holista, valoriza. Tá? Por exemplo, vamos supor uma variante aí do holismo que valorize ecossistemas. Geralmente não é toda a ocorrência de ecossistemas que são valorizados. Normalmente são aqueles que são muito raros, são muito complexos, são esteticamente atraentes. E a mesma coisa vale para quando o holismo valoriza espécies. Né? Geralmente as que são valorizadas são aquelas que são mais raras, ou são muito complexas, né? Ou são esteticamente mais atraentes. Tá? Isso explica, por exemplo, por que normalmente eles se preocupam em preservar os grandes felinos, por exemplo. Né? Então, uma coisa bem importante, tá? Tem algumas vertentes de formas de ambientalismo que adotam um critério holista de consideração moral. Me veio à mente agora, por exemplo, a ecologia profunda, que diz o seguinte: todas as espécies são igualmente importantes para a manutenção do todo. Né? Ou seja, uma visão holista, porque o que é valorizado em si é o todo. Né? E algumas pessoas pensam que isso é uma rejeição do especismo. Por quê? Porque é mantido que todas as espécies são igualmente importantes para a manutenção do todo. Mas pensar que isso é uma rejeição do especismo é não entender nada do que é o especismo. Por quê? Porque, assim, quando se fala todas as espécies importam igualmente para a manutenção do todo, isso está centrado na importância das espécies. Tá? Nada do que é dito nesse tipo de visão, por exemplo, na ecologia profunda, diz que os indivíduos importam. De que rejeitar o especismo envolveria dizer o seguinte: todos os indivíduos, todos os seres sencientes, independentemente de espécies, a espécie a que pertencem, importam igualmente. Isso é completamente diferente de dizer que todas as espécies importam igualmente para a manutenção do todo. Tá? Então aqui é um raciocínio centrado em valorizar as espécies, em considerar as espécies. Aqui, rejeitar o especismo implica dar igual consideração aos indivíduos. Tá? Então, é possível que alguém mantenha uma visão típica da ecologia profunda, mas nem considere os animais não humanos. Não é que dê uma consideração menor, sequer considere os animais não humanos como objeto de consideração moral direta, porque o que importa é a manutenção do todo. Né? Então, isso vale para a ecologia profunda, vale para outras formas de holismo. Tá? Então, mesmo que essas visões digam que todas as espécies são igualmente importantes, mesmo que alguma dessas variantes digam isso, não quer dizer que elas rejeitam o especismo e não quer dizer nem que elas sequer deem consideração moral direta aos animais não humanos. Pode ter algumas variantes que também dê consideração moral direta aos animais não humanos, mas, como a gente vai ver, muito raramente, se é que alguma vez, elas rejeitam o especismo. Então, vamos falar agora de uma segunda vertente do ambientalismo, que é o naturocentrismo. Tá? Depois, quem quiser mais informações e artigos e ver quem é que defende isso, está na lista de referências bibliográficas que está lá no Moodle. Tá? Assim como para todos os outros assuntos das nossas aulas. Né? Então, vimos então que o holismo valoriza totalidades não sencientes, algumas totalidades, por exemplo, espécies e ecossistemas, que possuem certas características, por exemplo, serem muito raros, muito complexos, esteticamente atraentes. O naturocentrismo é muito parecido, mas difere do holismo em aspectos cruciais. Tá? Então, o critério central do naturocentrismo, para algo ser objeto de consideração moral direta, ou seja, para ser importante em si, tem que ser o resultado de processos naturais e ou ter certas propriedades e também ser resultado dos processos naturais. Tá? Então, novamente, da mesma maneira que no holismo, no naturocentrismo, não são geralmente valorizadas todas as ocorrências de resultados de processos naturais. Geralmente são só alguns. Tá? Mas, no naturocentrismo, não tem isso de que, se algo cumpre os requisitos que cumpriria para ser valorizado no holismo, por exemplo, ser altamente complexo, ser um ecossistema que existe desde muito tempo, ou que é esteticamente atraente, que é raro, não necessariamente seria valorizado no naturocentrismo. Já vamos ver por quê.
para a gente entender o naturocentrismo, temos que entender o que é a definição de processos naturais, porque o naturocentrismo valoriza aquilo que é natural, né? Então, no naturocentrismo, processo natural é sinônimo de processo não antropogênico, né? Ou seja, tudo aquilo que não decorre de ação humana. Agora, por que eles colocam os humanos fora da natureza, eu não sei, mas enfim, é essa a definição, né? De que processos naturais é tudo aquilo que o humano não decorreu de agência humana. E, normalmente, isso é colocado em graus, né? Ou seja, vão existir, por exemplo, aqueles ecossistemas que são considerados totalmente naturais, porque o humano nunca interviu, se é que existe ainda algum ecossistema assim, e depois vai ser isso normalmente estabelecido em graus, o quanto foi modificado por humanos ou não. Mas, nesse tipo de posição, é importante lembrar que isso é uma questão, é um julgamento de valor, né? Quanto mais intocado pelos humanos, mais valor teria uma entidade não senciente, por exemplo, um ecossistema ou uma espécie. Então, agora a gente vai ver que tem diferenças cruciais entre o holismo e o naturocentrismo quanto a que tipos de entidades considerar. Deixa eu ver se eu coloquei algum exemplo. Não. Né? Então, por exemplo, se a gente perguntasse assim para um holista, né? Olha, se a gente mostrasse, olha, esse ecossistema, ele cumpre aqui os requisitos que você coloca de complexidade, de raridade e de ser esteticamente atraente. É claro que não necessariamente os holistas vão exigir essas três coisas. Tá? Pode ser que seja uma delas só ou qualquer outro critério. Mas, enfim, vamos supor que tem um ecossistema que cumpre esses três requisitos e um holista diria, então, esse ecossistema tem valor em si. Ele deve ser preservado, não porque os humanos precisam dele, não porque os animais não humanos precisam dele, mas ele deve ser mantido assim, mesmo que isso seja prejudicial para os animais não humanos, por exemplo, porque ele é raro, é complexo, é esteticamente atraente, etc. Mas vamos supor que a gente mostrasse o mesmo ecossistema para um naturocentrista. Ele diria o seguinte, olha, ainda não sei se devemos considerar esse ecossistema como objeto de consideração moral direta, porque não sei se ele foi já manejado por humanos ou não. Então, se já foi manejado por humanos, perderia o seu valor, totalmente ou parte do valor, dependendo da visão. Né? Então, existem ecossistemas, espécies, etc., que seriam valorizados pelos holistas, mas que não seria valorizado pelos naturocentristas, porque o humano já interviu. Tá? Então, essa é a principal diferença. Então, por isso, na prática, teria diferenças aí entre o que o holismo prescreveria fazer, né, em que situações prescreveria preservar um ecossistema, uma espécie, e divergeria do naturocentrismo. Por exemplo, a maioria das vertentes naturocentristas, uma das entidades que é resultado dos processos naturais, que são valorizados, são as próprias ocorrências de processos naturais. Por exemplo, desastres naturais. Né? Então, tem perspectivas naturocêntricas cujo centro do valor são os próprios processos naturais. Então, vamos supor que existisse um ecossistema que tanto os holistas quanto os naturocentristas valorizassem intrinsecamente. E houvesse lá um terremoto, uma enchente, algum desastre natural que não fosse causado por humanos nem direta nem indiretamente. Então, os holistas diriam que deveríamos tentar fazer algo para preservar, manter esse ecossistema, tá? Para impedir que ele fosse modificado. Já os naturocentristas que valorizassem os processos naturais diriam, provavelmente, que deveríamos deixar a destruição ocorrer, porque o que tem valor, mais do que as ações humanas, né, são as ocorrências dos processos naturais. Então, esse é um exemplo de divergência prática, não entre o ambientalismo e a consideração pelos animais, mas entre duas vertentes ambientalistas. E, por fim, uma terceira vertente de critério de consideração moral ambientalista é o biocentrismo. No biocentrismo é diferente, porque é diferente do holismo e do naturocentrismo, porque as entidades que recebem consideração moral direta não são as totalidades, não são os ecossistemas, não são as espécies, né?
todo e qualquer organismo vivo individualmente, tá? Vivo, né? Senciente ou não, basta estar vivo, né? Então, por exemplo, quando o biocentrismo diz que as plantas importam diretamente, nós não estão falando da espécie de planta, não, estão falando de cada plantinha, né? Quando eles falam as bactérias devem receber consideração oral direta, não é a espécie de bactéria, é cada bactéria individualmente. Tá? Então, como o biocentrismo enxerga cada ser vivo como indivíduos, tá? Existe um debate sobre se o biocentrismo seria realmente uma forma de ética ambiental, se seria realmente uma posição ambientalista, né? Porque aí já está entendendo os seres vivos como indivíduos inseridos no ambiente, não como sendo o ambiente. Tá? Mas isso é um debate só meramente em relação à definição, né? E de categorização, que não vai importar para o que a gente vai discutir aqui. Tá? Então, só lembrando, o biocentrismo é diferente, porque ele não considera a totalidade, ele considera os organismos, cada organismo individualmente. Tá? E não quer dizer que essas posições vão adotar apenas um desses critérios. Por exemplo, é muito comum que as variantes do biocentrismo, até as mais conhecidas, combinem o critério da vida biológica, né, o critério de estar vivo, com o critério naturocêntrico, para saber que entidades devemos considerar. Por exemplo, tem perspectivas que se apresentam como biocêntricas e diz o seguinte, olha, para saber se um ser é considerável, você tem que cumprir dois critérios. Primeiro, ser um ser vivo, né? E o segundo critério é ele não ter se originado de práticas humanas. Então, por exemplo, tem vertentes biocentristas que consideram apenas os animais não humanos selvagens, né? Consideram diretamente. Não os domesticados, por exemplo, porque os domesticados surgiram de ações humanas. Né? Então, o que está acontecendo aí é uma combinação do critério biocêntrico com o critério naturocêntrico e dá peso maior ao critério naturocêntrico. Né? O critério naturocêntrico, nesse tipo de visão que eu acabei de dar como exemplo, é o critério determinante para saber se uma entidade deve ser considerada ou não. Então, outro exemplo, né? Tem também variantes do biocentrismo que defendem que devemos nos preocupar com o bem de todos os seres vivos, tá? Sencientes ou não, mas que se o mal que estiver ameaçando o bem deles for natural, por exemplo, um terremoto, uma enchente, uma erupção vulcânica, temos o dever de não fazer nada porque precisamos valorizar os processos naturais. Então, embora essa visão se apresente como biocêntrica, ela não é de fato biocêntrica porque o critério principal, o critério mais importante dessa visão não é estar vivo, né? É ser um processo natural. Ela valoriza em maior grau os processos naturais, ainda que valorize os organismos vivos, né? Então é importante a gente ter em mente assim que muitas vezes as visões se apresentam como pertencendo a certa corrente, porque elas estão se baseando, ao fazer essa apresentação, no tipo de entidade que elas defendem considerar diretamente. Mas isso, muitas vezes, esconde qual é a entidade que elas valorizam em maior grau. Tá? Então, eu penso que a maneira mais adequada de apresentar certa visão teórica é a partir da entidade que ela valoriza em maior grau. Então, não importa, por exemplo, se uma entidade, se uma visão, né, se uma teoria considera diretamente os humanos, os animais não humanos e o meio ambiente, tá? E essa visão, porque ela considera diretamente o meio ambiente, não quer dizer que ela mais adequado não parece classificar ela como ambientalista se ela dá um peso maior ao bem dos humanos, né? Se é o bem dos humanos que importa mais, então ela é antropocêntrica, porque é o critério que tem maior peso nessa visão. Tá? Mas aí alguém poderia dizer, mas ela considera diretamente também os animais humanos, ou também o meio ambiente. Sim, mas isso não faz dela uma posição centrada na ciência, né, cientocêntrica, vamos falar assim, um nome estranho, né, ou ambientalista, né, porque o critério mais importante seria o bem dos humanos. Né? Então, a mesma coisa aqui. Né? Então, a gente está falando aqui de uma visão que se apresenta como biocêntrica, mas o critério mais importante para ela é ser um processo natural. Então, parece que ela é, então, naturocentrista. Né? Então, é uma coisa muito importante para a gente ter em mente. Muitas vezes, as visões vão se apresentar como
ambientalistas, mas de fato, no fundo, a gente vai ver elas são antropocêntricas, por exemplo. Tá? Vão se apresentar como biocêntricas, mas lá no fundo a gente vai ver o critério mais importante é o naturocentrismo e por aí vai. Tá? Então, já falamos disso, né? O biocentrismo combinado com o naturocentrismo, quanto a que situações proteger as entidades consideradas. Quando eu dei aquele exemplo de um desastre natural afetando os organismos vivos, né? Expliquei por que ela não seria mais uma posição biocêntrica, né? Porque o critério mais importante não é da vida. E agora que nós vimos as 3 vertentes principais de ambientalismo quanto ao critério de consideração moral, temos que lembrar o seguinte, né? Então, como vimos, né, a meta do ambientalismo não é o bem dos seres sencientes. Né? Em vez disso, preservar, não modificar, né, dar consideração direta a certas entidades não sencientes. Quais delas aí vão variar de acordo com a posição, se ela é holista, se é naturocentrista, se é biocentrista, e como que elas vão lidar com os conflitos também vai variar de acordo com o critério que elas acham mais importante. Mais importante, em nenhuma delas a meta é o bem dos seres sencientes. Tá? O que caracteriza o ambientalismo são a consideração moral direta de entidades não sencientes. Então, né, devido a não perceber essa diferença crucial de que o ambientalismo e a consideração dos seres sencientes partem de fundamentos opostos, os defensores dos animais tendem a apoiar medidas ambientalistas, acreditando que a meta delas é garantir o bem dos animais, que elas vão terminar na melhor situação para os animais, mas muitas vezes vai terminar exatamente no contrário. Por que tem essa confusão? Eu acredito que uma das razões é essa, tá? Mas pode ter várias outras. É que, por vezes, o ambientalismo prescreve proteger os animais, ajudar os animais. Né? Por exemplo, quando é um animal de uma espécie em extinção. Né? Então, isso pode dar a entender que o ambientalismo quer preservar o meio ambiente porque está preocupado com o bem dos animais. Mas não é isso, é o contrário. Tá? Normalmente, a imensa maioria das vertentes ambientalistas, nas vezes em que prescreve ajudar os animais, está fazendo não porque está preocupada nem um pouquinho com os animais, é porque isso seria um meio para conseguir preservar aquilo que elas realmente valorizam, aquilo que o ambientalismo realmente valoriza, que é normalmente as espécies, enquanto entidades abstratas, e os ecossistemas. Tá? Então, acontece exatamente o contrário. Na maior parte das posições ambientalistas, e quando eu falo maior parte aí, é quase todas, tá? A preocupação com os animais é que é indireta a manutenção como meio para atingir a preservação de entidades não sencientes. Tá? Por isso que, quando isso não é necessário para atingir essa preservação, vão prescrever prejudicar os animais, tá? Como a gente já vai ver exemplos depois. Tá? Então, isso é importante para a gente entender o que o ambientalismo realmente é. O ambientalismo prescreve preservar certas entidades não sencientes com total independência do valor instrumental que essas entidades não sencientes poderiam ter para os seres sencientes, para os animais que estão ali inseridos. Tá? Então, novamente, vou enfatizar uma coisa muito importante. Depois eu vou perguntar lá no trabalho final. Assim, olha, o ambientalismo prescreve manter certas entidades não sencientes da maneira que são atualmente ou que eram antes de os humanos intervirem, ou seja, em determinado estado, né? Da maneira que são atualmente ou da maneira que são naturalmente, em vez da modificação, mesmo quando isso for pior para os seres sencientes, mesmo quando isso for muito pior para os animais que estão ali naquele ecossistema. Então, isso é uma característica importante do ambientalismo. Então, vamos dar um exemplo aí com espécies. Tá? Então, acho que outra raiz da confusão é que, assim, como o ambientalismo defende preservar espécies, muitas pessoas, quando pensam em espécies, pensam assim, então eles estão defendendo preservar toda aquela população, proteger aquela maioria dos indivíduos, a espécie. Então, essa pessoa pensa que espécie é a soma dos seus membros. Não, não é isso que o ambientalismo defende preservar. Eles defendem preservar a espécie enquanto entidade abstrata, enquanto aquele formato de ser. Né? Então, quando o ambientalismo diz assim, olha, a espécie importa mais do que o indivíduo. Muita gente entende assim, eles estão querendo dizer que a maioria dos indivíduos importa mais que a minoria, mais do que um indivíduo. Não tem nada a ver com isso. Estão dizendo que a entidade abstrata, tá, preservar aquele formato típico
de animal ou de planta, por exemplo, ou de bactéria, ou de fungo, aquela catalogação abstrata é mais importante do que o bem dos seres sencientes em geral, dos indivíduos, de todos os indivíduos. Tá? Então, o que o ambientalismo defende é a espécie, quando fala em preservar a espécie, é a espécie enquanto entidade abstrata. Isso não é a soma dos membros. Tá? A gente já vai ver que é muito pelo contrário, tá? No próximo slide, eu acho. E, muito importante, o que o ambientalismo está preocupado com essas espécies enquanto entidades abstratas não necessariamente serão espécies de animais. Tá? Muitas vezes eles vão defender matar uma população inteira de animais, ou mesmo de várias espécies, né? Para preservar, por exemplo, uma espécie de planta rara, né? Ou de fungo raro, etc. Então, por que o que o ambientalismo está querendo defender quando fala da preservação de espécies não tem nada a ver com a soma dos seus membros? Porque no ambientalismo o valor de uma espécie é exatamente o contrário disso. Ele depende, o valor de uma espécie no ambientalismo é inversamente proporcional à população dessa espécie. Quanto menos membros uma espécie tiver, maior é o valor dessa espécie para o ambientalismo. Tá? Por quê? Por quê? Bom, porque aí o risco dessa espécie desaparecer é muito maior. Tá? Então, a quantidade de indivíduos que uma espécie vai ter, para o ambientalismo importa só indiretamente a manutenção dessa entidade abstrata. É por isso que, se uma espécie tem uma população abundante, os ambientalistas não estão nem aí se vai matar 1 milhão, 1 bilhão de membros, por exemplo. Né? Porque aí, se a espécie tem uma população tão abundante aí, né, o risco dela desaparecer é muito pequeno. Tá? Então, enfatizando, que o ambientalismo defende, quando defende preservar espécies, é a entidade abstrata, não é a soma dos membros. Tá? Então, a soma dos membros é uma coisa, a espécie é outra. E é por não perceber essa diferença que muitos defensores dos animais acabam apoiando programas de preservação de espécies, por exemplo, que eles não sabem, vai envolver a matança de muitos animais, como a gente vai ver depois. Então, vamos dar um outro exemplo com equilíbrio ecológico. Tá? Muita gente, quando vê assim, campanhas ambientalistas dizendo vamos preservar o equilíbrio ecológico, pensa o seguinte, então eles estão defendendo lá preservar uma situação que o resultado vai ser mais equilibrado para o bem dos animais, o bem de um animal em relação ao outro. Não tem nada a ver com isso. Né? Equilíbrio ecológico é uma noção populacional. Só diz que a variação da população daquelas espécies em determinado ecossistema está oscilando em torno aí de um valor X, tá? Que não está variando muito em relação àquele valor X. Não tem nada a ver com o bem dos indivíduos. Tá? Então, quando o ambientalismo defende devemos preservar o equilíbrio ecológico, tá? Não estão defendendo, devemos garantir o que for melhor para todos os animais que estão ali inseridos, mesmo que isso seja necessário, para atingir isso seja necessário matar alguns, como poderia ser defendido por alguma visão centrada na ciência, por exemplo. Né? Não é isso. Tá? Não é isso que o ambientalismo está defendendo quando fala em preservar o equilíbrio ecológico. Está defendendo, por exemplo, que devemos, matar alguns, mesmo que isso for pior para os animais afetados em geral, mas vai atingir a meta das populações variar menos. Tá? Pode acontecer de ter casos onde tem maior equilíbrio ecológico e também você tem maiores níveis de bem-estar para os animais afetados. Mas pode ocorrer casos onde isso não acontece o contrário. Tá? Então, novamente, equilíbrio ecológico é uma coisa, equilíbrio de bem-estar é outra, e o que o ambientalismo valoriza é o equilíbrio ecológico. Eu falo desse exemplo de matar um para garantir o equilíbrio ecológico, mas, na verdade, o que tem na prática são matanças promovidas para atingir ideais ambientalistas que envolvem chacinar aí milhares, né, ou às vezes até milhões de animais não humanos. Não para garantir que não ocorra uma situação ainda pior para os animais não humanos, mas simplesmente para uma valorização da estabilidade populacional em si, independentemente disso ser bom ou ruim para os animais, mesmo quando é muito ruim para os animais. Então, enfatizando, o que é valorizado no ambientalismo é o equilíbrio ecológico em si, não indiretamente
para garantir o bem dos animais, ou como instrumentalmente importante para garantir a preservação de outras entidades não sencientes, como espécies, ecossistemas, mas não para o bem dos seres sencientes, não para o bem dos animais. Isso é o que acontece na imensa maioria das visões ambientalistas que a gente vê na prática, tá? Ainda que possam existir visões teóricas que discordem disso. Tá? Então, de onde é que vem essa confusão, né, de se pensar que, então, se está propondo ali preservar o equilíbrio ecológico, isso deve ser bom para os animais? É essa confusão entre os conceitos de equilíbrio ecológico e equilíbrio de bem-estar. Né? Novamente, vou enfatizar. Equilíbrio ecológico tem a ver com a oscilação que as várias espécies em um ecossistema mantêm em torno de um valor médio de sua população, se essa oscilação é maior ou menor. Isso é meramente uma noção populacional. Tá? Ela não diz nada sobre, necessariamente, sobre que não implica que o bem dos animais afetados ali necessariamente vai ser melhor, tá? Que eles vão ser mais beneficiados e menos prejudicados. Pode ser que, em determinadas situações, indiretamente isso implique, né, que os animais vão ser mais beneficiados, mas em outras, não. Então, não tem essa implicação necessária. Então, o equilíbrio ecológico não necessariamente implica um equilíbrio de bem-estar, não necessariamente implica sequer uma situação boa, tá, para os animais afetados. Então, novamente, outro exemplo. Alguém poderia pensar, mas os ambientalistas não defendem preservar os ecossistemas? Isso não é a mesma coisa que defender aí os animais que estão lá inseridos? Não. Por quê? Porque é possível manter um ecossistema matando uma quantidade absurda de animais que está ali inserido. Né? Se o ecossistema não for extinto, normalmente as visões ambientalistas não vão ver nada de errado com essa matança de animais ou com causar sofrimento extremo a eles. Né? Então, é a mesma coisa. Por que existem campanhas ambientalistas defendendo a caça? Né? Porque o que é valorizado é a espécie. Desde que não mate todos, né? Desde que sobre ali um casal para continuar se reproduzindo, ou desde que a espécie não entre lá na linha vermelha ali de risco de extinção, né? O ambientalismo não vai ver nada de errado com causar sofrimento e morte a esses animais. Ou seja, não é uma visão centrada no bem dos indivíduos. Tá? Os animais não humanos, na imensa maioria das vertentes ambientalistas, não são considerados, o bem deles não é considerado. Vamos dar um exemplo de caso prático. Né? Existem práticas, né, ambientalistas, campanhas ambientalistas que são realmente colocados em práticas onde é feita lá a chacina de certos animais, por exemplo, cervos, né, que estão cometendo o que eles classificam como sobrepastoreio. Né? O sobrepastoreio seria que aqueles animais caminham muito, pastam sobre certos pastos ali, né, certas vegetações, onde tem plantas raras que os ambientalistas querem preservar, seja lá se for simplesmente porque são raras, ou porque são espécies muito antigas, ou porque os ambientalistas atribuem um valor estético, acham essas flores bonitas, etc. Então, o que eles defendem? Matar esses animais. Né? Então, está aí um grande exemplo de que, porque o ambientalismo valoriza a espécie, no caso é uma espécie de planta, né? E como aqueles animais não estão em risco de extinção, eles defendem chacinar esses animais. Né? Isso é defendido não apenas por grupos, organizações ambientalistas e programas de governo baseados nessas metas, né? Mas também por autores da ética ambiental. Né? Tem autores que defendem isso. Lá nas referências bibliográficas já botei links de referências de artigos, né? De autores que defendem isso. Se alguém quiser mais material sobre isso, lá no site da Ética Animal tem textos, né, sobre isso, posso enviar também. Então, isso já dá uma pista aí de por que vai existir então um conflito entre o ambientalismo e a consideração pelos animais. Tá? Então, vamos entrar mais um pouco nesse conflito. Tá? Então, vamos entender quais são as variantes das posições ambientalistas que normalmente estão na base desse conflito com a consideração pelos animais. Tá? Então, agora, nós vimos as três correntes principais de consideração moral ambientalista, né, que é a holista, a naturalocentrista e a biocentrista, mas vamos ver agora quais são as variantes específicas de ambientalismo que estão na base desse conflito. Né? Então, são três variantes. Tá? A primeira diz o seguinte: olha, só importam diretamente certas entidades
certas totalidades não sencientes, como, por exemplo, espécies, ecossistemas, equilíbrio ecológico, biodiversidade, etc. Então, obviamente, essa visão vai estar na base do conflito com a consideração dos animais, porque vai dizer, olha, só importa totalidades. Os animais não são totalidades, cada um é um indivíduo, então pode matar quantos quiser, pode fazer sofrer quantos quiser, desde que isso não extingua espécies, não extingua ecossistemas, etc. Então, essa é a primeira variante. Só que essa variante aí diz o seguinte, olha, reparem bem numa coisa, tá? Isso é muito importante. Importam diretamente apenas certas totalidades não sencientes. O que ela está dizendo? Que os indivíduos não importam diretamente. Né? Quem que estão excluídos da consideração moral direta? Os animais não humanos. Mas quem mais? Quem mais? Tá? Esse quem mais, né? Já vamos responder quem são, mostra que essa variante aqui, número 1, quase ninguém, eu não conheço ninguém que aceite essa variante aqui. Tá? Porque estão excluídos também o quê? Os humanos. Né? Porque essa visão diz o seguinte, só importa as totalidades. Tá? Mas eu não conheço ninguém que diga o seguinte, olha, pode causar sofrimento e chacinar e esquartejar e fazer coisas macabras aí com humanos, desde que isso não extingua a espécie humana. Não conheço ninguém que fala isso. Né? Por exemplo, assim, ó, vamos usar esse exemplo que eu chamo de exemplo da perna da criança. Qualquer pessoa que a gente disser que é o seguinte, olha, o fato de uma criança terminar com a perna decepada, se a gente escolher certo curso de ação, é uma razão direta para se evitar esse curso de ação. Eu vou dizer, por que tu não deve dar uma machadada na perna da criança? Porque a criança vai ser prejudicada, porque ela vai sofrer horrores, porque ela vai perder a perna, etc. Aí a imensa maioria das pessoas vai dizer, vai concordar que essa é uma razão direta. Ninguém vai dizer assim, não, se isso não extinguir a espécie humana não tem problema nenhum. Isso mostra que ninguém, pode ter um ou outro psicopata que aceita, mas as pessoas em geral não aceitam essa primeira variante do ambientalismo. Tá? Então, o que é muito mais comum é uma segunda variante, que diz o seguinte, vamos remendar aí o ambientalismo, né? Já que a primeira variante exclui os humanos, vamos fazer assim, ó. Quem é que importa diretamente? Só aquelas totalidades não sencientes, por exemplo, espécies, ecossistemas, e também os humanos. Poxa, agora tá bom, agora é plausível essa visão. Poxa, mas agora a gente já viu que, em outras aulas, né, que o especismo é injustificável. Né? Por que o especismo é injustificável? Né? Vou relembrar. Porque aquilo que poderia realmente explicar por que os humanos importam, que é o fato de eles ser passíveis de ser prejudicados e beneficiados, tem uma implicação lógica direta de que as mesmas razões mostram que qualquer outro ser senciente, independentemente de espécie, também importa. Né? Então, é que isso, considerar apenas os humanos, é completamente arbitrário. Então, essa segunda variante do ambientalismo aqui também não é plausível, né? Não é nada plausível. Então, tem uma terceira variante, né, que aí está na base do conflito entre o ambientalismo e a consideração pelos animais, que alguém poderia pensar que é um pouquinho mais plausível. A gente vai ver que não é, mas seria essa variante aqui. Então, assim, vamos tentar remendar o ambientalismo mais uma vez para ele não ser especista. Então, vai importar diretamente, né, certas entidades não sencientes, por exemplo, espécies e ecossistemas, né, também todos os seres sencientes, humanos e não humanos. Mas o que é mais comum nessa variante 3 é dizer o seguinte, mas os humanos vão importar mais do que as entidades não sencientes, mais do que as metas ambientalistas, mais do que preservar espécies e ecossistemas, e o bem dos animais não humanos vai importar menos. Né? Então, essa visão vai construir uma hierarquia. Né? Vai colocar assim, lá em cima estão os humanos, depois estão as metas ambientalistas e lá embaixo estão os animais não humanos. Ora, essa visão é especista também, porque lembrem, né? Primeiro de tudo, na verdade essa visão, apesar dela se apresentar como ambientalista, ela é antropocêntrica, porque as entidades que recebem a consideração maior são os humanos, né? O critério ambientalista é um critério secundário, né? E essa visão também é especista, porque lembrem, né, quando a gente viu a definição do especismo, o especismo não acontece somente quando se desconsidera totalmente o bem de alguém. Acontece também quando se dá um peso menor a interesses que são similares, a níveis de prejuízos e benefícios que são similares. E é isso que essa visão faz. Ela
dá um peso maior ao bem dos humanos, né? E coloca o bem dos humanos acima da preservação de espécies e ecossistemas, né? Por exemplo, não defenderia chacinar humanos para preservar espécies e ecossistemas e atingir as metas do ambientalismo, mas defenderia fazer chacinar os animais não humanos, né? Então, isso mostra que essa visão é especista, porque ela pega um interesse similar, por exemplo, o interesse em não sofrer e não morrer, e dá um peso maior ao interesse humano. Então, essa visão também não tem justificativa, né? E lembrando, essas três variantes que a gente vê são antropocêntricas. Lá no fundo, né, elas estão dizendo que o que importa mais é o bem dos humanos e não a preservação aí de espécies e ecossistemas. Então, só que o problema, qual é o problema? A imensa maioria das posições que se apresenta como ambientalista, seja aí por parte aí de organizações ambientalistas ou por pessoas comuns, ou por autores da ética ambiental, é esse tipo de posição. Tá? Já vamos dar alguns exemplos. Vamos ver agora, finalmente chegamos lá nos exemplos práticos, né, do conflito entre a consideração pelos animais e o ambientalismo. Tá? Então, três coisas que o ambientalismo normalmente apoia que alguém que seriamente considere os animais não vai apoiar. Né? Primeira, a exploração animal que é ecologicamente sustentável. Depois, a experimentação animal para fins ambientalistas. E a matança de membros de espécies que são classificados como espécies invasoras. Tá? Então, a gente já vai ver em mais detalhes cada uma dessas práticas. Né? Se alguém quiser mais material, temos textos lá no site da Ética Animal sobre cada uma dessas coisas. Tá? Só que esses textos, por vezes, eles estão lá no blog da Ética Animal e eles vão ficando para trás à medida que a gente posta novos textos. Né? Então, se alguém tiver interesse em algum texto específico sobre isso, me mande uma pergunta lá no Moodle, né, que eu posso indicar os links. Né? Mas existe uma seção específica do site que é sobre a ética animal, né, consideração dos seres sencientes, versus a ética antropocêntrica e a ética ambientalista, que também fala um pouco disso aí. Mas temos textos específicos, por exemplo, experimentação animal para fins ambientalistas. Vê lá no mapa do site, está lá. Tá? Então, vamos falar do primeiro caso ali, exploração animal ecologicamente sustentável. Né? O ambientalismo frequentemente apoia a exploração animal. Tá? Por exemplo, é defendida a pesca ecologicamente sustentável, né? Desde que não se pratique o que eles chamam de pesca predatória, né? Que seria a pesca que ameaça a biodiversidade ou que contribui para colocar espécies em risco de extinção, né? Ou afetar o que chamam de equilíbrio ecológico. O ambientalismo não vai ver nada de errado com essas formas de exploração animal, desde que elas sejam sustentáveis. Né? Temos aí o exemplo da pesca. Na imensa maioria das vertentes ambientalistas, os animais são vistos aí como os recursos pesqueiros. Né? Então, o que eles defendem é uma gestão ecológica da pesca. Não tem nada a ver com a consideração dos peixes, né? Não tem nada a ver com o bem dos animais, não é uma preocupação com o bem dos animais enquanto indivíduos. E os animais são chamados aí de recursos pesqueiros. Né? Isso evidencia que essa posição ela vê os animais como meros recursos. Né? Então, aí a gente já percebe a oposição teórica entre essas duas vertentes, o ambientalismo e a consideração pelos animais, tem essa implicação prática. Né? Que aí os animais vão ser vistos como meros recursos, como é na visão antropocêntrica também. Tá? Um outro exemplo da agricultura orgânica. Né? Tem muitos defensores dos animais, veganos, sobretudo, que apoiam a agricultura orgânica, pensando que a agricultura orgânica, porque é melhor de um ponto de vista ambientalista, necessariamente seria melhor para os animais. Né? Não necessariamente assim. Né? Por exemplo, uma prática comum na agricultura orgânica é o que eles chamam de controle biológico. Né? Eles colocam certos tipos de animais ali para uns matarem os outros, né? E uns comerem os outros, causarem sofrimento uns aos outros. E o objetivo é o quê? É ter um controle biológico dos animais que são considerados aí como pragas, né, no ambientalismo, porque eles comem as plantações e isso impediria dos humanos conseguirem consumir aqueles alimentos. Né? Então, isso pode ser melhor de um ponto de vista ambientalista, mas do ponto de vista dos animais que são ali aniquilados, não faz diferença do uso de pesticidas. Né? Os animais vão sofrer intensamente e vão morrer da mesma maneira. Né? E nos dois casos, para beneficiar os humanos. Então, assim, ainda que a agricultura orgânica
seja melhor de um ponto de vista ambientalista, não necessariamente é melhor para os animais que vão ser mortos ali, né? Então, por que há uma tendência grande, né, a apoiar não apenas a agricultura orgânica, mas qualquer outra meta ambientalista normalmente é apoiada pelos defensores dos animais, novamente, por não conhecer a divergência teórica do que realmente o ambientalismo defende. Então, muitos defensores dos animais, né, por não entenderem o que o ambientalismo não, o que o ambientalismo defende, vão concluir que porque certa prática é melhor de um ponto de vista ambientalista, necessariamente vai ser melhor para os animais afetados. Não é assim. Já vamos ver outro exemplo que deixa isso muito claro, né, que é a experimentação animal para fins ambientalistas, né? É bem comum, né? Várias organizações ambientalistas, não vou citar nomes aqui, mas depois se alguém quiser material posso enviar no e-mail, tem pressionado, tem feito um lobby, né, ao redor do mundo todo, intensamente, para existir mais experimentação animal, né, do que já tem. Para quê? Para testar o impacto de produtos químicos no meio ambiente. Tá? E isso não são autores defensores dos animais que estão meramente relatando. Você vai no site dessas organizações, você tem os documentos, né, deles pressionando para o governo financiar mais experimentação animal. Tá? Então, esses testes, eles não buscam, né, ajudar os animais não humanos que estão lá na natureza. Né? Como agora já deve estar claro, né, a meta do ambientalismo não é essa. É realizar as metas do ambientalismo, por exemplo, preservar espécies, ecossistemas do jeito que são naturalmente, por exemplo, ou da maneira que é considerada esteticamente atraente, etc. E também os interesses humanos. Nunca é o bem dos animais. Né? Então, vamos dar alguns exemplos desses testes. Né? Depois, novamente, se alguém quiser mais detalhes, tem os artigos lá detalhando esses experimentos. Tá? Tem um artigo no site da Ética Animal, que é experimentação animal para fins ambientalistas, e lá tem os links dos artigos originais onde esses experimentos foram propostos. Né? Mas se alguém não encontrar, pode me pedir que eu envie lá no Moodle. Então, para medir a ecotoxicidade de uma substância, né, de um produto químico qualquer, os peixes são colocados em um tanque e são adicionados os produtos químicos. Né? É assim que é feito o teste. E aí, a cada dia, é feito um registro do número de mortes desses peixes. Né? E isso a pedido, né, das organizações ambientalistas. Outro tipo de experimentação animal para fins ambientalistas que é bastante realizado, né, que é esse aqui dos camundongos e cães, eles são alimentados à força com os produtos químicos. Né, e para avaliar os efeitos aí dos produtos químicos no sistema nervoso dos roedores, né, de ratos, camundongos, esquilos, né, coelhos, às vezes são usados, dos roedores recém-nascidos, né? As ratas, que são as mais usadas, né? Elas são engravidadas e vão ser alimentadas compulsoriamente com certas substâncias químicas por toda a gravidez e durante o período de amamentação. Depois, os recém-nascidos vão ser sujeitados aí a uma série de testes e eles geralmente estão tão estrupiados assim, e deformados, que eles vão ser mortos no final. Alguns raros vão sobreviver e os que vão sobreviver talvez seja pior ainda, porque eles vão estar lá altamente deformados. Né? Então, isso aqui é um tipo de experimentação animal para fins ambientalistas que é realizado em larga escala. Tá? Outros exemplos, né? A utilização de um tubo ou seringa para bombear a substância diretamente no estômago do animal, né? Ou confinamento em câmara de gás para forçar eles a inalarem os produtos químicos, e aí eles depois medem a taxa de mortalidade, né? E aí, entre o sofrimento que esses testes causam, né, seria sangramento genital, né, convulsões, ataques, ataque de pânico, no caso, né, paralisia, diarreia, envenenamento e a morte. Né? Então, está aí um outro caso prático que é decorrente da divergência teórica entre o ambientalismo e a consideração pelos animais. Né? Acho que está claro que alguém que se baseasse no critério da ciência teria razões muito fortes para ser contra esses experimentos. Né? E alguém que adote uma visão ambientalista aceitaria, né? Normalmente aceita esses experimentos. E uma coisa muito importante, já existem métodos substitutivos para realizar esses testes, né? Que aí não prejudicariam os animais, não ajudariam os animais. Tá? E também já tem uma carrada de informação disponível aí sobre os efeitos dos produtos químicos nos ecossistemas. Só que mesmo assim, né, tem várias organizações ambientalistas que pressionam para que exista mais testes
em animais sobre isso, né? Então, isso evidencia aquela posição de que nessas visões, os animais não humanos, não é que eles recebem uma consideração moral menor, eles não recebem consideração alguma, né? Eles são vistos como meras coisas, meros recursos, e, ironicamente, entidades não sencientes que são coisas, né? Ecossistemas, né? E por vezes não chega a ser uma coisa física, é uma coisa abstrata, uma espécie, né? Entidade abstrata, recebe uma consideração moral maior. Desculpa, se isso não é absurdo, não existe qualquer outra coisa que seja. Tá? Então, um terceiro exemplo, tá? Matança de animais visando atingir as metas do ambientalismo. Tá? É um terceiro exemplo. Que aí não é só na experimentação animal. Vamos dar o exemplo, por exemplo, do caso dessas intervenções que buscam preservar uma espécie com um conjunto particular de características, né? Por exemplo, os animais que são mais raros ou que são esteticamente atraentes para os humanos, né? E eles vão buscar preservar esses animais matando, né, assassinando os seres sencientes, os animais que não têm essas características desejadas. Um exemplo bem claro, tá? É os programas de matança de membros de espécies consideradas invasoras, né? Que a gente vai discutir em detalhes logo em seguida. Tá? Então, assim, importante, né? Quando a gente eu vou usar agora nessa discussão o termo melhor ou pior, de um ponto de vista ambientalista, e melhor ou pior de um ponto de vista ambientalista, agora já deve estar claro, não quer dizer melhor ou pior para os animais afetados. Né? Melhor do ponto de vista ambientalista é uma situação daquelas entidades não sencientes estão preservadas do jeito que os ambientalistas querem. Né? Não quer dizer que é melhor para os animais. Então, vamos dar um exemplo aqui isso foi no sul da Europa, tá? Que é a matança do pato de rabo alçado americano, que é essa espécie Oxyura jamaicensis, né? Para evitar a hibridização com o pato de rabo alçado, que é europeu, né? Que é o Oxyura leucocephala, lá no sul da Europa. Então, detalhes, né? O que aconteceu? Deixa eu ver se eu botei os detalhes aqui. Não. Os detalhes desse caso foi assim, ó. Você tinha lá na Europa esse pato de rabo alçado. Eu acho que a única diferença, pelo que eu sei, entre esses patos é que um tem a cabeça branca e o outro tem a cabeça marrom, a pelagem na cabeça. E ambos os tipos de pato, todo o restante é igual. A forma de reprodução, os hábitos, então eles têm a mesma função ecológica. Tá? Só que o que acontece? Esses patos americanos, né, eles foram introduzidos lá por humanos algumas décadas atrás, chegaram lá através de atos humanos, mas eles são classificados como espécie invasora, né, e eles começaram a cruzar com os patos lá europeus, né, os americanos. E o que aconteceu? Os patos híbridos, né, os que nasceram, o traço do pato americano, aí não lembro se é o pelo marrom na cabeça ou se é o pelo branco, foi prevalecente. O traço da espécie estrangeira aí prevaleceu. Né? E os ambientalistas, preocupados em manter a pureza aí das espécies, né, impedir a miscigenação, a hibridização das espécies, foram lá e promoveram a matança tanto dos patos americanos quanto dos patos híbridos, né, para manter a pureza do pato europeu. Então, isso foi feito com a meta de valorizar a preservação de uma espécie em si, né? E não, por exemplo, uma preocupação. Não se poderia, nesse caso, dizer assim, mas foi uma preocupação com o equilíbrio ecológico. Não, porque a função ecológica desses patos era exatamente igual. A única coisa que mudava era a cor da pelagem na cabeça. Né? E então foi muito mais uma questão tanto estética, né? De os ambientalistas acharem mais esteticamente atraente uma pelagem de certo tipo na cabeça, misturado aí com xenofobia, talvez, por ser um pato não nativo do local, né? E uma questão de manter a pureza de espécies, né? Que quando é defendida para humanos, a gente sabe o que lembra isso, né? Essa pureza, né? de chacinar membros aí de etnias diferentes para não ter a mistura, né, de
Pô, isso é exatamente o que é a mentalidade nazista, né? E é exatamente isso que está presente em boa parte do mentalismo, né? Então, vamos ver outros exemplos, né? De extermínios. Assim, ó. Na União Europeia tem um programa de extermínio de membros de espécies invasoras. Tá? Tem todo um manual lá, está disponível na internet em PDF, se vocês quiserem, pode me pedir lá que eu passo o link, né? Mas no Brasil também tem, né? Existe a Estratégia Nacional sobre Espécies Exóticas Invasoras, né? Que é do Ministério do Meio Ambiente, que é mais especificamente ali da Comissão Nacional de Biodiversidade, que é a CONABio, né? Que é da Secretaria de Biodiversidade de Florestas, né? Então, aqui também, um caso bem comum, né? Bem famoso aí nos últimos anos, que é a matança de javalis, né? No Brasil, né? Mas tem vários outros casos. Então, vejam, a visão ambientalista ela é predominante a ponto de você ter programas de governo, né, que tem estratégias aí para alcançar as metas ambientalistas, né? Então, isso é a prova de que as mudanças nas leis só acontecem se determinada visão é predominante na população em geral, né? Se existisse um mundo onde a visão centrada no bem dos animais fosse predominante, provavelmente as leis seriam muito diferentes, né? Os programas para lidar com os animais selvagens seriam muito diferentes, né? Então, alguém poderia dizer o seguinte: poxa, mas tudo isso parece que está sendo uma crítica às visões holistas e naturocentristas do ambientalismo. Mas será que o biocentrismo não seria menos incompatível, então, com a consideração dos animais, né? Porque aí o biocentrismo dá consideração a tudo o que é vivo, né? Cada organismo individualmente. Então, acho que o biocentrismo daria uma consideração a mais que essas vertentes holistas e naturocentristas não daria. Mas o problema é que, como existe esse conflito entre os organismos vivos, né? E muitas vezes você tem lá, para um organismo vivo se manter, ele precisa se nutrir de outro, então os animais precisam comer, por exemplo, no mínimo plantas. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui para ilustrar esse conflito. Tá? Por exemplo, vamos supor que exista um hospital, tá? E que exista lá um comitê de ética nesse hospital, que os membros desse comitê adotam o critério biocêntrico. Tá? Então, eles consideram tudo o que é vivo em igual medida. Né? Ou seja, é isso que diz o biocentrismo. Né? Porque se uma posição considera tudo que é vivo, mas dá um status maior aos seres sencientes, ela não é mais biocêntrica, ela é centrada na ciência. Tá? Mas vamos supor que nesse comitê de ética desse hospital tivesse um comitê biocêntrico, né? Que eles considerassem igualmente tudo que é vivo. E nesse hospital, nós temos ali um caso de um animal, vamos imaginar um cachorro que ele está com uma infecção, né, bacteriana, que está com uma ferida muito grande aberta na cabeça, assim, e tem lá milhões de bactérias. Então, se a gente pensa que o sofrimento e a morte desse animal deve ser evitado, então a gente não é mais biocentrista. Por quê? Porque a gente está dando um peso maior ao bem do ser senciente, tá? Frente às milhões de bactérias, né? A gente está reconhecendo que o critério da ciência tem maior peso do que o mero critério da vida biológica. Tá? O biocentrista teria que preferir salvar ali as milhões de bactérias. Tá? Mas aí um biocentrista poderia lançar uma objeção a isso que eu acabei de falar. Poderia dizer o seguinte: não, o critério norteador é o da legítima defesa. Nesse caso, são as bactérias que estavam atacando o cachorro e então a gente teria aí razões para salvar o cachorro, mas não porque foi um ser senciente, mas porque ele que foi a vítima, né? Ele que foi atacado. Mas acho que essa resposta não funciona bem por causa desse segundo exemplo. Vamos supor que tem um animal herbívoro, né? Que ele está com fome e ele vai lá comer um pé de repolho. Tá? Se a gente acha que não tem nada de errado e que a gente não deveria ir lá salvar impedir o animal de comer o pé de repolho, então a gente não é biocentrista. Né? A gente acha que o ser senciente tem um peso maior. Porque, nesse caso, o biocentrista não poderia apelar ao critério
da legítima defesa para dizer que devemos deixar o animal comer o pé de repolho, porque, pelo contrário, a legítima defesa, do ponto de vista biocentrista, teria que impedir o animal de comer esse pé de repolho, né? Então, parece que o biocentrismo, ainda que desse alguma consideração aos animais não humanos, por dar um peso igual a todos os seres vivos, sencientes ou não, seria ainda desfavorável aos animais não humanos, tá? Então, se a gente mantém que não tem nada de errado aqui com esse animal comer o pé de repolho, né, isso não levanta nenhum problema moral, problema ético, e no caso lá do animal afetado pelas bactérias que devemos medicá-lo, né, então, pensamos assim, não somos biocentristas, né? Estamos dando um peso maior ao critério da ciência, que eu, particularmente, acho uma posição altamente plausível, né? Então, ok, isso é só para enfatizar o que eu acabei de falar. E um detalhe importante que é assim, ó, a imensa maioria dos biocentristas, das pessoas que se intitulam como biocentristas, não são biocentristas quando os humanos são as vítimas, né? Quando os humanos são as vítimas, eles dão um peso maior ao bem dos humanos, né? Mas o problema com isso é que, assim, ó, se os interesses dos humanos, né, se o bem dos humanos são mais importantes do que o critério biocêntrico, né? Se, por exemplo, se não tem nada de errado com os humanos comerem vegetais, por exemplo, ainda que isso mate seres vivos, né, não sencientes, então, se o especismo é injustificável, então não tem nada de problemático com os animais não humanos. A gente dá um peso maior ao bem deles do que aos seres meramente vivos não sencientes. Então, outra coisa importante para a gente ver aqui é que o ambientalismo normalmente é subordinado ao especismo antropocêntrico, né? Porque aquelas práticas comuns do ambientalismo, lá de matar, chacinar os milhões lá animais não humanos para atingir certas metas ambientalistas, como por exemplo manter a pureza entre as espécies, isso jamais é defendido para os humanos, né? Os ambientalistas não defendem isso. O que os ambientalistas defendem para os humanos, né? Que os interesses dos humanos não básicos, olha que importante isso aqui, ó, não básicos, por exemplo, os interesses estéticos, os interesses econômicos, que esses interesses não básicos sejam sacrificados para atingir as metas do ambientalismo, né? Mas não os interesses básicos, né? Por exemplo, os ambientalistas vão defender que essa usina aqui não deve ser construída para preservar esse ecossistema, né? Que não deveríamos fazer um parque de passeio turístico ali no meio da mata porque deveríamos preservar aquele ecossistema da maneira que é naturalmente. Isso os ambientalistas defendem, né? Que devemos sacrificar os interesses estéticos e econômicos dos humanos para atingir as metas ambientalistas. Mas eles não defendem, por exemplo, chacinar os humanos aos milhões aí para preservar espécies em extinção ou manter os ecossistemas da maneira que são naturalmente. Então, isso mostra o seguinte, que o ambientalismo, na maioria das vezes, é uma forma de antropocentrismo, né? Na imensa maioria das vezes. Porque os proponentes do ambientalismo normalmente aprovam o consumo sustentável de animais, né? Aprova a experimentação animal, promove a matança de animais não humanos para manter as espécies puras, né? Para manter os ecossistemas inalterados, para proteger plantas raras. Condenam a ajudar os animais não humanos que são vítimas dos processos naturais, por exemplo, quando estão com doenças, quando estão com fome, sede, por exemplo, né? Mas não aprovam a matança de humanos, não aprovam deixar de ajudar os humanos, né? Não mantém que os humanos deviam ser mortos para não se reproduzirem se misturando, para manter aí a pureza das etnias, né? Tipo, a gente sabe de alguém que defendeu isso ao longo da história e é uma das pessoas aí com razão mais odiadas da história, né? Então, mas os ambientalistas defendem exatamente o mesmo para os animais não humanos, né? Então, isso é altamente paradoxal, eles não defenderem a mesma coisa para os humanos, porque a espécie humana é aquela com impacto mais adverso sobre os ecossistemas, né? É a espécie que tem um impacto mais contrário às metas do ambientalismo, né? É uma espécie que está superpovoada, daí tem aí 8 bilhões, né? Não tem nenhuma função ecológica benéfica, então é extremamente prejudicial aos objetivos que os ambientalistas pretendem promover. Então, já que os ambientalistas gostam de promover a matança de seres sencientes aí,
que estão no caminho das metas ambientalistas, a primeira espécie que eles tinham que defender, extinguir todo mundo, são os humanos. Só que eles não defendem isso. Isso mostra o quê? Que o ambientalismo é subordinado ao especismo antropocêntrico e, na maioria das vezes, é apenas uma forma de antropocentrismo, né? Se essas medidas que o ambientalismo defende para os animais não humanos fossem defendidas para os humanos, tá? Vamos supor que os proponentes aí do ecologismo, né, do ambientalismo, defendessem a matança em massa de humanos, de certas etnias, para evitar a miscigenação e manter a pureza dessas etnias, que tipo de prática que isso lembra, né? Bom, exatamente o nazismo, né? Então, se o ambientalismo fosse defendido para os humanos, ninguém ia aceitar isso, né? Pelo menos se fosse a vítima. Se quem estivesse pensando sobre isso se colocasse sinceramente no lugar das vítimas, né? Mas se defende para os animais não humanos e não defende para os humanos, é uma forma de antropocentrismo, né? Então, isso é curioso, é muito curioso, é uma das coisas talvez mais importantes que a gente tem concluído essa aula, é que o ambientalismo ele normalmente é apresentado como o oposto do antropocentrismo, tá? Mas, sob um exame minucioso, né, que a gente não fez isso aqui agora, né? A gente fez um exame menos aprofundado, mas, né, se a gente pegar aí outros trabalhos muito mais aprofundados, tem uma tese de doutorado excelente, que é sobre o conflito entre a consideração pelos animais e o ambientalismo, que é a tese do Daniel Dorado, D-O-R-A-D-O, né, lá da Espanha. Ele analisou tudo que foi publicado desde lá da década de 70 até atualmente sobre ambientalismo e consideração pelos animais, né? É uma tese em biblioteconomia, e ele fez esse exame minucioso, e o que está claro ali é que, não só nessa obra, mas em várias obras, que o ambientalismo, pelo menos na imensa maioria das vertentes, ele não só é indistinguível do especismo antropocêntrico, como ele é uma forma de especismo antropocêntrico, né? E isso é muito curioso, porque normalmente o ambientalismo é apresentado como o oposto do antropocentrismo, né? E é só uma forma de especismo antropocêntrico. Bom, existem várias maneiras pelas quais o ambientalismo é normalmente especista, né, como a gente viu. Uma delas é desconsiderar completamente o bem dos animais não humanos, mas outra, como a gente viu, é considerar um pouquinho o bem dos animais não humanos, mas botar abaixo o bem dos animais não humanos, abaixo do bem dos humanos, por exemplo, né, e das metas do ambientalismo. Então, são também especistas as formas de ambientalismo que dão alguma consideração ao bem dos animais não humanos, mas menor em comparação aos interesses similares de humanos, né? Por quê, né? Como a gente viu nas razões para se rejeitar o especismo, a força das razões para se evitar e prejudicar e para beneficiar alguém depende na magnitude do dano e do benefício, e não da espécie que esse alguém pertence, né? Então, também, isso por quê, né? Porque se as razões para se considerar alguém derivam da possibilidade desse alguém ser prejudicado ou beneficiado, então a força dessas razões tem que depender da magnitude dos danos e benefícios, né? Então, você dá alguma consideração aos animais não humanos, mas dá um peso menor a níveis de danos e benefícios similares em comparação a humanos, está sendo especista também, ainda que dê alguma consideraçãozinha aos animais, né? E isso também vale não só para o especismo antropocêntrico, mas as visões ambientalistas que dão uma consideração maior ou menor para os animais, dependendo da densidade populacional da espécie, ou da função ecológica, ou do local de origem, né, se é uma espécie considerada nativa ou não, né? Por quê? Por que isso também é uma forma de especismo, né? Porque o interesse em não sofrer e em viver, né, não vão variar segundo essas coisas, né? São igualmente fortes, né? O animal tem interesse em não sofrer, independentemente do tamanho da população da sua espécie, né? Se fosse assim, a espécie humana aí, que está superpovoada, né, a gente teria que dizer que o nosso interesse em não sofrer é fraco. Mas, porra, quando os humanos são afetados, ninguém acha que uma coisa tem a ver com a outra, né? Ok. Então, alguém poderia pensar, tá, é possível um ecologismo? Eu não estou usando atualmente muito essa palavra ecologismo porque confunde com ecologia, né?
Estou usando ambientalismo, estou usando aqui como sinônimo de ambientalismo. Né? É possível um ambientalismo não especista? Eu penso que tem duas maneiras de fazer um ambientalismo não especista. Tá? Acho que a primeira, que é essa aqui do Linkola, não acho nem um pouquinho plausível, acho que vocês não vão achar também. Mas a segunda, se alguém quisesse aceitar, acho que eu não teria grandes ressalvas. Tá? A primeira forma seria, como é que seria um ecologismo não especista? Né? Seria você defender, como faz o Pentti Linkola, né? Acho que é o único autor ambientalista que defende isso, nesse livro Can Life Prevail, de 2009, que ele defende o seguinte, olha, se o ambientalismo é acusado de ser especista por defender a matança dos animais não humanos, para atingir as metas do ambientalismo, mas não defender a mesma coisa para os humanos, é fácil. É só matar todos os humanos também. Então, e é isso que ele defende. E não é uma mera brincadeira teórica, ele defende isso na prática. Tá? Ele defende voltar o genocídio e o holocausto, por exemplo. Então, sim, realmente a visão dele não é especista, porque não dá uma consideração diferenciada aos seres sencientes dependendo da espécie. Ele defende sair acabando com tudo que é ser senciente para manter aí só as entidades não sencientes, por exemplo. Né? Tudo que estiver no caminho das metas ambientalistas, ele defende passar por cima. Acho que a imensa maioria de nós não vai achar plausível essa visão, até porque nenhum de nós quer estar no caminho dele, né? Nenhum de nós quer ser torturado e morto para alcançar a pureza das espécies e tal. Mas, então, alguém poderia pensar assim, tá, mas a posição dele não é especista, né? Então, a gente não pode acusar ele de especismo. Que outras razões existem para rejeitar essa visão, né? Bom, acho que a razão principal é que primeiro, né, já é discutível se entidades não sencientes devem receber consideração moral, se existem razões fortes para isso ou não. Né? Porque, primeiro, como a gente viu, parece que elas não são passíveis de ser prejudicadas e beneficiadas. Tá? E uma segunda razão é que, mesmo que elas sejam, a gente tem razões para manter que o bem dos seres sencientes importa mais, porque eles podem ser prejudicados em maior grau. Por quê? Porque os seres sencientes são os únicos que são capazes de ser prejudicados, primeiro, pelo sofrimento, que é talvez o tipo paradigmático de dano, né, de evento negativo. Nenhuma entidade não senciente é capaz de experimentar sofrimento e apenas os seres sencientes são capazes de ser prejudicados com a morte, né? Porque como a gente viu na aula do dano da morte, o dano da morte, a forma mais plausível de explicar ele é pela privação de experiências positivas. E como só os seres sencientes são capazes de experiências positivas, mas particularmente, então, os seres sencientes são passíveis de ser prejudicados de duas maneiras, com sofrimento e com a morte, que são particularmente terríveis, ninguém quer, né? E de formas, então, que os seres sencientes, ainda que talvez se alguém mostre que eles têm algum valor, seres não sencientes, dessa forma eles não são passíveis de ser prejudicados e beneficiados, então a gente tem razões para priorizar o bem dos seres sencientes. Então tá aí uma razão para rejeitar o ambientalismo, mesmo se ele fosse defendido de forma não especista. Tá? Então tá aí as duas razões para rejeitar o ambientalismo não especista da forma que o Linkola defende, matando todo mundo, independentemente de ser humano ou não humano. A primeira razão para rejeitar essa posição é que já é questionável a ideia de que entidades não sencientes devem ser objeto de consideração moral direta, porque elas não são capazes de experimentar coisa alguma, então não são passíveis de ser prejudicadas ou beneficiadas. E a segunda razão é que, mesmo que elas fossem consideráveis, a capacidade que os seres sencientes possuem de ser prejudicados, por exemplo, com o sofrimento e com a morte, quando a morte impede o desfrute, né, é uma razão para a gente priorizar o bem dos seres sencientes quando tivesse conflito entre o bem dos seres sencientes e as metas do ambientalismo. Então, antes da gente traçar as conclusões, eu vou falar aqui de qual seria a segunda forma de ambientalismo não especista, que talvez fosse um pouquinho mais plausível e não entraria tanto em conflito com o bem dos seres sencientes. Seria manter o que o ambientalismo tradicional já mantém em relação a humanos, né? Que, por exemplo, só os interesses estéticos, recreativos e econômicos de humanos deveriam ser limitados para atingir as metas do ambientalismo. Se eles defendessem a mesma coisa para os animais não humanos, ainda que é uma posição que eu pessoalmente não vejo razões para eu adotar, não me convence, mas eu não teria grandes ressalvas porque aí não defenderia essa chacina e causar sofrimento aos animais não humanos. Né? Então talvez fosse uma forma de ambientalismo que
poderia ser mais conciliável com uma ética centrada na preocupação com o bem dos animais, né? Ainda que vai ter conflitos em alguns casos, mas em muitos casos poderia concordar. Então, se alguém quiser defender uma forma de ambientalismo desse tipo, né, que coloque as metas do ambientalismo como secundárias ao bem dos seres sencientes, da mesma maneira que já se faz em relação a humanos, né, que atribuísse o mesmo status que hoje se atribui aos humanos frente às metas ambientalistas, que atribuísse o mesmo status para os animais não humanos, eu não teria grandes ressalvas, ainda que tivesse algumas. Mas a gente poderia concordar na imensa maioria das coisas. Então, conclusões, tá? Apesar de amplamente difundido, antes das conclusões, mas já ia me esquecendo, o código da aula de hoje, para a lista de chamada, 379158. Repetindo, 379158. Então, apesar de amplamente difundido, né, então nós temos razões muito fortes para a gente rejeitar o ambientalismo, né? Essa visão de que o bem dos animais não humanos está abaixo da preservação de entidades não sencientes, né? Em vez disso, a gente tem razões para adotar uma posição que dá uma consideração moral plena a todos os seres sencientes, ou seja, que não vai dar um peso menor ao bem dos animais não humanos em comparação ao bem dos humanos ou ao bem de membros de espécie em extinção, por exemplo. E isso vai implicar, então, em metas completamente distintas daquelas que são adotadas agora em relação a em que estado deveríamos manter o meio ambiente. Botei meio ambiente, está errado, que é meio ambiente. Porque na próxima aula a gente vai entrar nesse assunto, né, que é o seguinte, a gente vai falar do sofrimento dos animais selvagens, que é em decorrência dos processos naturais. E, até então, esse sofrimento não tem sido levado em conta, né? E, quando se intervém na natureza, é por razões ambientalistas ou antropocêntricas. Nunca é visando o bem dos animais, né? Ainda que, algumas vezes, indiretamente, os animais sejam beneficiados. Então, todo esse debate que a gente viu sobre ambientalismo vai se refletir nessa segunda questão também, que é sobre o bem dos animais selvagens. E eu espero todos vocês na próxima aula, que vai ser a 7ª, né? E muito obrigado por quem assistiu até aqui, para quem assistiu até aqui. E é isso aí, por hoje chega. Um abraço, valeu. Para a gravação. Cadê o botão aqui?